Ora bem, cá estamos nós com o ponto final, na quinta emissão. Já temos um mês e uma semana de emissões do ponto final, sempre com a presença de José Manuel Ferreira. Vamos pôr um ponto final acerca desta semana, que, José Manuel Ferreira, boa tarde, muito obrigado. Foi uma semana recheada de acontecimentos políticos, daqueles que dá vontade de falar mesmo. Foi uma semana recheada com alguns episódios políticos, desde logo a nível nacional, com... Eu definiria a situação nacional como digamos, a tentativa frustrada de remodelação governativa que não houve. Acabou por haver substituições e não remodelação, num sentido mais lato, com a avaliação da Troika e também com a confissão do governo de alguma incapacidade ou de alguma... Vou-lhe chamar incapacidade, vou-lhe até realçar a incapacidade de avançar com um conjunto de reformas para pôr a economia a funcionar. A economia portuguesa tem tido, de há uns tempos esta parte, um mau desempenho. As notícias que vêm são sempre negativas. As mensagens que são passadas para a sociedade portuguesa são sempre negativas. E não interessará, ou de nada valerá matar o mensageiro das más notícias se a realidade é o que é. Foi tentado um consenso com o Partido Socialista para algumas políticas que poderiam eventualmente alavancar a economia portuguesa. Os resultados dessa reunião não foram de todo positivos e o país está, digamos assim, num impasse. Eu defino a situação portuguesa, a política portuguesa, como um impasse. E pior do que o impasse a nível político, é de facto a situação dramática porque vivem milhares de agregados familiares em Portugal e dramática a situação económica que se vive. Portugal tem tido um desempenho, na minha perspectiva, excessivamente na persecução dos objetivos que são reduzir a dívida, reduzir a despesa, digamos, interna. Mas o que é certo é que, para além desta obsessão, não têm havido, da parte do Governo, medidas e opções que conduzam a que a economia portuguesa tenha um outro desempenho. É sabido que a economia portuguesa só cria empregos a partir ou acima dos 1,7% do crescimento. O país tem estado aquém e as políticas que este Governo tem desenvolvido e tem... Aliás, eu diria até que são não políticas, porque uma decisão que se toma hoje, por exemplo, em termos de educação, isto só tem benefícios ou só tem resultados a médio prazo, 15, 17 ou 18 anos. Vamos admitir que se implementa um novo curso em qualquer sistema de ensino português, só daqui a 17 anos, ou 18 anos, ou 20 anos, é que há resultados. E, portanto, há toda uma geração histórica que tem que estar envolvida em alguns projetos, o que não tem acontecido até hoje. A situação portuguesa a económica portuguesa tem fundamentalmente sido, digamos, baseada pelo corte de despesas que não são tão expressivas assim, ou não são tão, digamos, ilustrativas daquilo que a população portuguesa gostaria que fossem. Se poderia cortar mais. Em algumas áreas. Onde é que se poderia cortar mais? E onde se poderia cortar mais, e esse desempenho não tem sido feito. A nível económico e a nível de alavancamento da economia portuguesa, também não tem não há incentivos à agricultura, não tem havido incentivos à indústria, não tem havido incentivos às pescas, não tem havido incentivos ao turismo. É um país em stand-by? Eu penso que é um país que apresenta algum desnorte. Este governo não tem manifestamente uma ideia para Portugal. Portugal é um país que passou por situações muito complicadas desde a sua existência. É um país que teve altos e baixos, é um país que teve situações dramáticas. Digamos, num tempo mais longínquo, a epopeia trágica marítima, depois tivemos um período que foi o final da República, depois tivemos o período do Estado Novo, depois tivemos o pós-25 de Abril, com estas situações todas que não permitiram também que Portugal fosse um país, digamos, com uma mais-valia muito significativa. E tudo o que foi feito até aqui foi feito um pouco... Aliás, a história de Portugal é uma história que é, em certo sentido, única praticamente em todo o mundo, porque Portugal acabou por no fim de um império, acabou por não ter... nos países por onde passou fez muita coisa positiva, nos países por onde andou, criou uma cultura própria,
Mas as contrapartidas desta situação imperial, chamemos-lhe assim, não teve reflexos para Portugal como tiveram outros países. Falo concretamente para a Inglaterra e de outros países, em termos históricos. Em termos mais recentes, nós temos um figurino político que já não responde manifestamente aos anseios da população. E quando estiverem cá aqueles senhores da Troika, a gente não pode pensar em altos voos. Pois a Troika condiciona muito, não é? A Troika tem estado a condicionar. Para além dos apelos muito... da responsável do FMI, que são apelos que, para mim, com alguma graça e com alguma piada, porque a senhora primeiro quer ver o dinheiro dela e dos investidores e depois é que olha para os países que neste momento estão a atravessar. Pois, a questão de fundo é um bocado essa, quer dizer, Portugal acaba por ser um país que está a ser apetecível para as potências... Paga, por isso vamos lá emprestar. Paga e como paga, as mais-valias disso têm sido benéficas para os países, digamos, que nos estão a emprestar dinheiro, mas efetivamente tem havido, do lado de Portugal, não tem havido, digamos, uma contrapartida a isto em termos de perspectiva política, ou seja... estamos a apostar excessivamente nos cortes, estamos concentrados excessivamente, digamos, na redução da despesa e estamos, digamos, a desvalorizar o crescimento económico e a tomada de medidas concretas e objetivas para que a economia arranque. Ora bem, tivemos um encontro muito rapidamente. Tivemos um encontro entre os dois grandes partidos políticos em Portugal, o PSD e o PS. Esperava-se mais daquele encontro entre os dois? Esperava. Para um clima de exceção e para situações de exceção devem existir disponibilidades de exceção. O Partido Socialista poderia eventualmente estar mais disponível para contribuir ou para, digamos, abraçar um projeto mais global, porque, independentemente das opções ideológicas e das posições de curto e de médio prazo de cada uma das forças políticas em Portugal, há um objetivo comum que é Portugal. E Portugal deve estar acima de tudo e deve estar acima dos interesses partidários. Evidentemente que o Partido Socialista também não teve, até à presente data, sido bem tratado pelo Governo. O Governo, quando lhe interessa, carrega tudo o que foi negativo nos últimos anos para cima das costas do Partido Socialista e não se pode dar com uma outra, quer dizer, não se pode estar com um discurso excessivamente, digamos, negativista em relação ao Partido Socialista quando lhe interessa e depois quando lhe convém, só porque a Troika deu um puxão de orelhas ao Governo para que se entendesse com o Partido Socialista, que o Partido Socialista viesse, digamos, assim, às boas. Não é isso que tem acontecido. Portugal merece mais, merece, as forças políticas têm que se entender, também acho que sim. Mas mais importantes do que o entendimento político, eu quero aqui chamar a atenção de um pormenor que as pessoas não sei se têm estado atentas a isto. A Bélgica é um país que já há 1 ano e meio que não tem governo. E as coisas vão funcionando. Continua-se a trabalhar. E não se houve uma troika, não houve CFMI. Não sou nada, aliás, aquela reportagem ontem da SIC sobre digamos, a comparação entre a classe política na Dinamarca e em Portugal, é disso um bocado um exemplo. Quer dizer, nós aqui temos um figurino que está caduco. Está manifestamente obsoleto e eu não vejo nenhuma força política, digamos, a pegar de frente nesta questão e tentar um consenso para que se modernize também, digamos assim, o figurino político. Poderá não ter tanto um reflexo económico como eventualmente as pessoas podem, mas é um sinal que se dá. Eu acho que também o que falta também neste momento, além de um governo, é também um Presidente da República em condições. Sim, o Presidente da República tem sido uma figura completamente demissionista e demissionária e é uma pessoa que não é de todo, neste momento, uma referência positiva para a política portuguesa. Vamos passar para a política entre portas, passando o arco da Porta Nova por um bocadinho. Temos aí uma polémicazita que poderá instalar o verniz ou não. Pelo menos os senhores da coligação estão-se a fechar em 7 chaves, dizem que não, que está tudo bem, mas é uma fachada que está prestes a cair, porque dentro do CDS ninguém se entende e apresenta-se agora um candidato, um homem, um nome para a Câmara Municipal de Braga, que é de Cabeceiras de Basto, ao Celurico Basto, ao Altino Bessa, e dentro do próprio CDS parece que anda tudo ali um bocadinho às turras, um bocadinho... Pois, eu recordo-me que nós no primeiro programa, quando iniciámos o primeiro programa do Ponto Final, fizemos uma reflexão sobre os pontos positivos e negativos das candidaturas em terreno.
Eu sempre me coibi a fazer alguns comentários em relação ao CDS-PP, porque entendia que tudo o que vamos dizer hoje, ou tudo o que vamos começar a analisar hoje, tinha o seu tamanho próprio. Portanto, foi intencionalmente que eu não me pronunciei acerca disso. O CDS-PP, a candidatura Juntos por Braga tem um problema. Tem um problema. Aliás, tem um problema decorrente, digamos, da análise que nós fizemos aqui no primeiro programa, que foi a não demarcação da candidatura de Ricardo Rio em relação a algumas políticas nacionais, que no passado e que ainda presentemente são lesivas de alguma harmonia, de algum interesse municipal local, isto porque estamos em Braga, falamos de Braga em concreto, e tem agora um outro problema que já tinha. Nunca deixou de o ter, mas estava mais ou menos escamoteado, que era o facto da coligação ser composta por duas forças políticas, o PSD e o CDS. CDS que... E o PPM também não podemos esquecer. O PPM também, mas o PPM é muito residual. O PPM, eu até nem sei concretamente. O PPM existe em termos históricos, mas em termos, digamos, de funcionalidade e de expressão no terreno, praticamente é um partido muito residual. Nem sei se concorresse sozinho teria meio por cento de votos, se calhar não tinha. Eu diria até que são mais ou menos 4 ou 5 famílias que pegam na bandeira da monarquia, que a agitam. Mas em relação ao CDS-PP, o CDS-PP foi uma força que teve alguma preponderância no Conselho. Para os mais, para os mais esquecidos, ou para quem não tenha, ou que entretanto nasceu a partir desse período, o CDS chegou a ser a segunda força política em Braga. Não ganhou as primeiras eleições autárquicas com uma diferença de 870 ou de 880 votos, com um candidato que na altura era o Mendes de Carvalho. O CDS é uma força que não tem tido, ao nível de Braga, não tem tido, digamos, uma expressão tão volumosa como seria ou como poderia ter. Esta situação que o Ricardo Rio tem de tentar e de querer, digamos, porque o PSD também não tem certeza se ganhará as eleições, coligado também não sei se ganha, mas seguramente sem a coligação, digamos, o horizonte era muito mais distante, né? Portanto, o PSD tem necessidade, por força das circunstâncias, e não só, e até por um percurso histórico relativamente recente, de se coligar com o CDS para a Câmara Municipal de Braga. O CDS para a Câmara Municipal de Braga tem aqui alguns problemas. O CDS está com fortes problemas internos, porque há uma série de correntes, digamos, há uma série de posicionamentos pessoais e de correntes internas que não têm permitido de forma pacífica delegar o poder num determinado candidato para integrar a lista da coligação. Altino Bessa poderia ser e poderá ser, e todos querem que seja, ou pelo menos todos os que... Será o homem do momento, será o homem da circunstância. Mas não é manifestamente um bom candidato à Câmara Municipal de Braga. Eu até duvido que, para a coligação Juntos por Braga, Altino Bessa seja a melhor opção. Diga uma coisa, muito sinceramente... E penso que Ricardo Rio terá essa percepção. Muito sinceramente, acha que dentro do próprio CDS há quem queira tomar à força lugares na lista de Ricardo Rio? Eu acho que sim. Nós temos um deputado do CDS pelo Conselho de Braga que tem sido uma força que tem tentado emergir da estrutura, não é? E eu penso que provavelmente é por causa dessa pessoa que esta situação acontece, não é? Porque... Estamos a falar em quem? Podemos pôr os nomes, não há problema. Eu não gosto de fulanizar as questões, mas estamos a falar... Francisco Mota? Eu penso que sim. Todos os dados que eu tenho apontam para que Francisco Mota seja, digamos, um homem que se quer destacar no meio do Um homem que se quer destacar, e é um homem que eu penso que por culpa dele a solução Altino Bessa aparece. Estou convencido disso. Portanto, é um partido que tem aqui algumas surpresas. Mas o próprio Altino parece estar com algumas dúvidas, porque ele foi eleito pelo povo de Braga para representá-lo no Parlamento e não para a Câmara de Braga. Mas essa é uma das vertentes da desacreditação, entre aspas, ou sem aspas, da credibilidade política, não é? Porque Altino Bessa é deputado, Altino Bessa vem para a imprensa dizer que também acumula na eventualidade de ser eleito para a Câmara Municipal de Braga. Portanto, é no CDS uma tentativa de correr em duas pistas, ou em mais do que uma pista. E estes exemplos não são pedagógicos. Isto para a oposição é bom, neste caso. Para a oposição é bom. Para o Partido Socialista é bom, naturalmente, acho que esta aqui é uma boa oportunidade do Partido Socialista poder, digamos, alavancar algum fôlego. Falando das outras candidaturas,
Eu não sei se concorda comigo, mas parece que tiraram um bocadinho o pé do acelerador, houve agro, Tiraram. e parece que desapareceram um bocadinho. O tempo também melhorou. O tempo A melhorou. desculpa da chuva já não há. Ricardo Rio tem tido algumas prestações interessantes. Esta semana teve. A candidatura de Vítor Sousa não esteve por força também da ausência dele, porque o Vítor teve uns dias, como sabe, o Conselho de Braga tem uma admiração com alguns municípios em França. E por força de uma situação institucional, o vice-presidente teve necessidade de se deslocar, digamos, a França. Ricardo Rio, enfim, fez alguns contactos e fez algumas visitas que me parecem positivas dentro da situação. Para finalizar, o Bloco de Esquerda, finalizar esta parte de partidos políticos neste momento, o Bloco de Esquerda? Nada. O Bloco de Esquerda, nada. O Bloco de Esquerda é um partido que não... É que nem diz se existe, se não existe, estamos cá, se não O estamos. Bloco de Esquerda tem aquela dificuldade, como já conversámos aqui, não é? Quer dizer, é de não ter uma figura carismática que seja um aglutinador. É que no passado sábado, São João, foi no passado sábado, houve uma reunião em Vila Verde, onde eles iam debater isso mesmo, e parece que continua tudo fechado, dentro de uma panela bem fechadinha, que é para ninguém mexer, para aquilo não azar. Eu penso que o Bloco também deverá ter algumas dificuldades em indicar. Isto é tudo muito bonito quando se adava ao partido, mas depois quando se quer levantar a cabeça. Se calhar faz parte da força anímica. Faz parte dos outros. Ora bem, vamos. Outro assunto, e dois assuntos muito rápidos para finalizar a nossa conversa de hoje. Agro em grande. Agro em grande. 87 mil pessoas. Eu quero felicitar, digamos, a gestão da Agro por ter sido, digamos, temos esta parte, digamos, ter feito um esforço significativo para colocar a Agro no patamar em que já esteve em tempos. A Agro começou na década de 70 com muita força, com uma expressão bastante positiva em termos nacionais e internacionais. E esta última edição da Agro diz-nos rigorosamente isso. A Agro, para além de ter formalizado protocolos com dois países que já aqui falamos a semana passada, aliás, na Agro, com Angola e Moçambique, para ser... E também assinaram um protocolo com o Clermont-Ferrand. Com o Clermont-Ferrand também, para serem co-organizadores de feiras e eventos em termos, digamos, agrícolas, tanto em Angola como em Moçambique. Parece-me que foi aí, digamos, a marca distintiva desta Agro de 2013. O número de visitantes também fala por si, 87 mil visitantes foi, digamos, um número mágico, mas um número bastante para todos os recordes, todos os recordes, e que inclusivamente já foi responsável, não foi este número, porque naturalmente à hora que o programa foi realizado não se sabia, mas também é uma expressão que os próprios mídias nacionais começam a ter em conta. E não é por acaso que a TVI veio a Braga e fez o programa que fez, com a diversidade cultural e artística que fez. E, portanto, a gestão do Parque de Exposições está de parabéns e Braga merece isto com toda a justiça. Merece Braga porque também, na noite de sábado, brindou-nos com a conquista do tal caneco, falam, a Taça da Liga, mais uma grande festa para a cidade de Braga. A Taça da Liga, exatamente. Braga, foi um fim de semana 5 estrelas. Foi um fim de semana 5 estrelas. A Agro esteve no seu melhor e o Sporting de Braga também. O Sporting de Braga, de há uns anos esta parte, tem estado a fazer um percurso consolidado, de afirmação desportiva nacional, e é um clube que hoje é uma referência não só nacional como internacional, ao participar em várias competições europeias, e portanto esta taça foi mais do que justa e veio em altura própria, né? Portanto a cidade está de parabéns, o clube também. E há aqui um fenómeno social que eu gostaria de realçar, que é o seguinte: com o desempenho que o Sporting Clube de Braga tem tido de há uns anos esta parte, o paradigma do associativismo em termos de simpatia desportiva também está a mudar em Braga. Braga era uma cidade fundamentalmente benfiquista em termos de adeptos. Não digo da cidade, mas as freguesias, os concelhos limítrofes. Eu falo do concelho em geral, portanto era um concelho que tinha uma expressão bastante significativa de apoio ou de simpatias para com o Benfica. Eu hoje duvido que isso assim seja.
Não só porque o Benfica não continua a existir, mas porque o Braga continua a ter mais resultados e melhores E há resultados. muitos jovens já no E há uma juventude que está mais, digamos, que está a responder mais ao chamamento clubística da cidade. Eu por acaso da estive no cidade. sábado à noite na avenida a fazer reportagem e notou-se, arrepiava mesmo ver que há uns anos atrás nada disto acontecia e agora que vale a pena apostar no Sporting Braga. Vale a pena, eu acho que sim. Eu acho que o Braga está a fazer jus ao nome, está a projetar bem além fronteiras o nome da cidade. Agora temos de ser sinceros, é se por acaso será com António Salvador, se será de António Salvador daqui a um ano, não é? Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre António Salvador, mas não a vou transmitir Ele vai neste transmitir. programa. Zé Ferreira, até para a semana se Deus quiser. Muito obrigado. Nós voltamos então para a semana com mais um ponto final. Para si que fica aí desse lado, muito obrigado pela sua preferência. Volte connosco. Até para a semana se Deus quiser. Obrigado, boa tarde.